No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o capitão da rota, capitão PM, Fernando Fabião. Bom dia, capitão. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Tiago. É um grande prazer estar podendo representar a segurança pública e as boas práticas aqui de Guarulhos hoje. O seu nome surge no radar político como um possível candidato a prefeito de Guarulhos, é isso mesmo? O senhor pensa em eventualmente disputar a prefeitura? Como que surgiu essa especulação, Pedro? É claro que a gente quer ajudar a nossa cidade. Eu vim há pouco conversando com o Tiago e dizendo que gostamos de ajudar e fazer o bem pelo bem. Eu acredito que por esse destaque de poder ajudar as pessoas, participar de alguns projetos, não só na área de segurança pública, como na área de educação, que a gente é envolvido em alguns projetos, entre outros, no esporte, o nosso nome foi cogitado e hoje existe essa especulação, sim, de uma possibilidade até de disputar uma prefeitura aqui na cidade. O senhor é guarulhense, reside em Guarulhos? Moro em Guarulhos há muitos anos. Eu não sou nascido em Guarulhos, mas estou há mais de 10 anos na cidade. Porém, quando eu era criança, morava aqui, muro com Guarulhos, no Jaçanã, e meu pai, na época, era o capitão Fabião, aqui em Guarulhos, comandante aqui da Vila Galvão, inclusive. Então, desde pequenininho, a gente já brincava e participava da vida ativa de Guarulhos. E atualmente mora em qual bairro? Na Vila Galvão? Hoje sou da Vila Galvão. Tá certo. E qual é a sua formação acadêmica, capitão? Eu, além de bacharel em Ciências Policiais, sou também bacharel em Direito, sou pós-graduado em Processo Penal e a última formação acadêmica foi um MBA executivo no INSPER, onde a gente também teve um pouco da questão de gestão, administração e assim vai. Ok, fala, Tiago. Falando sobre isso, como essa possível candidatura, qual partido que se aproxima mais? O pessoal fala muito do PSL. E como você enxerga, se você for para o PSL, atualmente a presidente foi ligada ao governo do PT, isso é bem visto pela pessoal da Polícia Militar? Ótima pergunta, Tiago. Ainda não se tem definição de partido, apesar de eu já ter o apoio de alguns deputados do PSL, em conversas com deputados, dos quais a gente conhece até antes da política, disseram que acham que eu sou um nome que representa o que é hoje a legenda do PSL, porém eu tenho já o convite de 17 partidos, que começou numa especulação, numa possibilidade de eu virar vereador, até uma especulação para vice-prefeito e, por fim, vindo do PSL, uma possibilidade de disputar a prefeitura. Isso começou com a antiga presidência do PSL municipal, porém houve essa mudança, onde a atual presidente já vem de uma linha um pouco diferente do que a gente tem como orientação, inclusive da nacional do partido. 17 partidos? Já tive o convite de 17 partidos da esquerda à direita de Guarulhos. O senhor pode citar alguns? Posso com certeza citar alguns. Tem um convite desde o PSL, que é o partido que hoje a gente tem mais conversado, até convite do Democratas, chegaram a especular PMN, vamos lá, que mais partido? PTB, chegamos a conversar, PRTB, chegamos a conversar, inclusive o Rodrigo, uma pessoa muito bacana, tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele, mas eu como militar da ativa não posso me filiar a partido nenhum e acredito que seria muito precipitado tomar qualquer posição nesse momento. Nós temos pergunta aqui de pessoal da GCM perguntando sua opinião sobre a tropa, sua visão sobre a Guarda Civil Municipal. Maravilha, excelente pergunta. Até antes de falar meu posicionamento sobre a GCM, Pedro, eu queria dizer que eu sou vice-presidente da ADEASP, Associação de Defesa dos Agentes de Segurança Pública do Brasil. E por incrível que pareça, hoje com mais de 2.000 associados, grande parte dos nossos associados são GCMs. Então nós somos grandes defensores eu não chamo de GCM, não chamo de Guarda Civil Municipal, eu chamo de Polícia Municipal. Tenho um respeito, uma admiração muito grande pelos profissionais de segurança pública municipal e acredito que precisam ser defendidos e apoiados em várias pautas que ainda estão abertas no que tange à atuação da GCM. E qual a sua visão sobre Guarulhos? Da nossa GCM de Guarulhos? Não, sobre a cidade. Politicamente falando, eu acredito, não sou tão velho assim, mas pelo conhecimento que a gente tem desde criança, e como eu comentei, meu pai participou da segurança pública de Guarulhos,
A questão de segurança, nós temos aí tanto as polícias estaduais, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a GCM atuando dia e noite com bastante profissionalismo, porém ainda com cobertor muito curto e com falta de apoio dos governantes. Então, na questão segurança pública, ainda tem muito que se fazer. Eu tenho já projetos e ideias que vão inovar a questão de segurança pública na cidade e na questão de zeladoria, na questão de preservação da cidade como um todo, eu acho que a gente está aí há pelo menos uns 20 anos sucateados. Já que o senhor citou a idade, qual a sua idade? Eu vou fazer 36, um pouquinho mais novo que o Thiago, né, Thiago? 36. Fala, Thiago. Falando sobre, volta novamente sobre a possível candidatura à prefeitura, você tem proximidade, a gente vê com duas pessoas, que é o Rodrigo Tavares, como você já citou, e com a Fran Correia. Como você enxerga também a possível candidatura da Fran Correia à prefeitura de Guarulhos? Na verdade, politicamente, eu não tenho proximidade com nenhum pré-candidato. Porém, a gente, como eu disse, o bem ele não tem nome, então a gente está disposto a conversar com todos os lados. Eu acho que uma pessoa que se dispõe a entrar na política, ela tem que ter esse posicionamento democrático e aberto a conversar com todos os lados, mas eu acredito que a gente já tem possíveis pré-candidatos, como o próprio Rodrigo, que já se declara um pré-candidato pelo PRTB, partido do General Mourão, vice-presidente da República, e temos a Fran Correia também, já vindo de uma linha política, com o próprio marido dela, que é deputado federal. São pessoas que a gente respeita, até onde a gente conhece o posicionamento, porém eu acredito que ainda tem muita água para rolar. O senhor acha que o PSL de Guarulhos está em boas mãos? Um pouco delicado dizer se está em boas mãos ou não. Eu, particularmente, eu não conheço a presidente atual do PSL, que é uma presidência não definitiva, tá? Mas eu acredito que, na minha posição, o político, não só o político, como o ser humano como um todo, ele deve ter um posicionamento mais reto. Então, se eu defendo isso desde sempre, se eu tenho uma linha, por exemplo, no meu caso, uma linha militar, apesar de que hoje também me considero um grande administrador pelos projetos que a gente tem à frente, até podemos falar um pouquinho mais sobre isso, e me incomoda um pouco a situação de a gente ter um direcionamento e, de repente, do dia para a noite, ir para um outro direcionamento. Se eu pudesse citar, sendo até mais específico, estou dizendo da campanha do próprio presidente Bolsonaro em 2018, que eu apoiei em todos os lugares em que eu estava, em todas as pessoas. Vou até dar um exemplo, meus irmãos trabalham no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tem muitos apoiadores da esquerda. E eu tive a oportunidade de debater de forma bastante democrática com amigos, gerentes de bancos, e alguns eu acredito que eu até consegui trazer para o voto do presidente atual, que é o nosso presidente Bolsonaro, o qual eu apoio, respeito, e acredito que muito da linha que ele segue vai nos trazer ainda muita novidade e benfeitorias para o nosso país. E qual a sua visão sobre o governador Dória? O governador Dória hoje, inclusive, é o comandante das polícias, né? Sim. Na verdade, nós temos aí um comando geral, temos um secretário de Segurança Pública, mas quem dá todo o direcionamento à Polícia Militar é o governador. O que eu posso dizer em relação ao nosso governador é que ele realmente é um grande gestor. Existem ainda algumas expectativas que nós, na Polícia Militar, temos em relação à atuação dele. Ele prometeu a questão de aumento salarial, que há muitos anos a polícia não recebe. Estamos na expectativa de que ele cumpra essa promessa. Ok. E sua visão sobre o prefeito Guti? Prefeito Guti, inclusive, fiquei sabendo que ele é mais novo que eu, né? Parece que 2 anos mais novo que eu. Ele vai fazer 35. Vai fazer, então eu vou fazer 36, um ano e pouquinho talvez. Soube que ele teve um mandato de vereador, acompanhei alguma coisa nesse mandato dele. É um rapaz novo, não acredito que mal intencionado, porém eu vejo que Guarulhos, apesar de uma mudança de governo do PT para o PSB, é sabido que o PSB é a grande oposição do governo federal na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, trazendo essa questão ideológica para Guarulhos, eu não vejo muita mudança do governo petista aí, que ficou por quase 20 anos sucateando nossa cidade, para o governo do atual prefeito. Thiago?
O senhor apareceu mesmo para a grande mídia de Guarulhos, obviamente que o meio político já estava sabendo, mas na questão que até o Pedro citou aqui do Brotero. Do Brotero. Sim. E aí você fez um posicionamento, o vídeo que teve amplitude política também para você. Como que você encara essa situação que aconteceu no Brotero? E como você pode falar do lado da polícia? Relembrando que um diretor da escola Brotero chamou a polícia militar, né? E aí houve atritos entre estudantes e os policiais militares. O senhor está em defesa dos policiais militares, né? Sem sombra de dúvidas, eu acredito que as forças de segurança, não só os policiais militares, eles precisam e merecem representatividade. E é uma lacuna que hoje está muito aberta aqui na nossa cidade. Guarulhos não tem uma pessoa de pulso para representar as forças de segurança. E eu acredito que a pauta segurança aqui na nossa cidade, ela é essencial. Eu tenho me envolvido em vários projetos, e até te dizendo, Thiago, que eu nunca fui até a política. Eu sempre gostei de me envolver em projetos de uma forma muito desprovida de qualquer vaidade ou até interesse político. Eu acredito que por esse destaque a política acabou vindo até mim. Então hoje, por exemplo, nossa família tem uma ONG que cuida de quase 100 crianças na cidade, na área de educação, de forma totalmente gratuita, sem nenhum tipo de apoio de governo municipal ou estadual. É um trabalho completamente custeado por nós. Também sou diretor de um time de várzea aqui em Guarulhos, gosto de me envolver na questão do esporte. Eu acredito que a gente precisa moralizar o esporte, porque existe ainda o preconceito dentro do esporte de que é frequentado por usuários de drogas, por bandidos, e por exemplo lá no SECAP, no campo do Panelão Futebol Clube, do qual eu faço parte, não tem espaço para bandido. O Barão inclusive te mandou um abraço. Opa, mande outro para ele, é um grande amigo. E aí, dentro da questão segurança pública, é a pauta que a gente se sente muito à vontade para falar, para defender. Eu até vinha dizendo ali para o pessoal, um pouco antes do início da entrevista, que antes de ontem eu estava no tribunal do júri, fazendo uma defesa técnica de 2 policiais que tiveram uma troca de tiros com bandidos. E acredito que pude ajudá-los aí a ser absolvido, porque o promotor estava querendo indiciá-los e mandá-los para júri por ter defendido ali um taxista que era vítima de roubo. Voltando para a questão da escola Brotero. É muito fácil falar de segurança sem conhecimento. Eu, apesar de novo, eu passei na FUVEST com 17 anos de idade, fiz a academia do Barro Branco e já estou completando aí no final do ano 18 anos de polícia. No tempo de formação, eu vim aspirante para Guarulhos, inclusive, cheguei a comandar tropas de rua, inclusive a maior parte do tempo de força tática em Guarulhos, desde 2005, estamos falando de 14 anos atrás, e vejo muita gente querendo falar sobre segurança pública sem conhecimento técnico. Quando chegou na minha mão uma moção de repúdio, vinda da Câmara Municipal, depois soube que não foi algo unânime entre os vereadores, e até tive contato telefônico com o pessoal, com alguns vereadores, e aí disse a eles, então por que não se posicionaram contra? Porque deixaram vir uma moção escrita. A Câmara Municipal de Guarulhos repudia a ação, e aí descreveram tanto a ação do diretor daquela escola, quanto dos policiais. A gente não pode ter emoção, a gente tem que ser justo nas nossas decisões. Fui atrás de informações mais detalhadas do que vinha acontecendo naquela escola, que é uma escola muito conhecida na nossa cidade. E aí, quando tomei conhecimento de tudo o que ocorreu, saí em defesa da postura técnica do policial para que ele não fosse injustiçado. Foi essa a nossa intenção. O senhor, como policial da rota, já teve enfrentamento fatal ou não? Sim, já tive algumas situações em que eu diretamente me envolvi, sim, em troca de tiro, em legítima defesa, na defesa de um cidadão ou até da minha equipe policial. Então, entre a vida da minha equipe ou de uma vítima, que seja ceifada a vida do bandido. Esse é o nosso posicionamento. Agora, se ele se entregar, ele vai cumprir a lei. Inclusive, comentei, sou pós-graduado em processo penal, conheço bem a lei a ponto de poder chegar numa delegacia, em uma ocorrência e debater tecnicamente a questão jurídica para o enquadramento de um criminoso quando a gente leva ele até a delegacia, mas se for necessário, se ele atentar contra a vida de um cidadão de bem, a decisão foi dele e não da polícia. Tenho sim alguns, e meus pelotões, que eu comandei 4 batalhões, eu comandei a Força Tática e alguns pelotões de rota aí durante 4 anos.
Não é tão perceptível a presença da Rota ultimamente em Guarulhos. Por quê, hein? A Rota é um batalhão único que atua em todo o estado de São Paulo. E até interessante, nas redes sociais, onde eu tenho feito um trabalho bastante forte na questão de segurança, as pessoas acham que a Rota é um batalhão à parte, é uma polícia à parte. A Rota é o primeiro batalhão de choque da Polícia Militar. É um batalhão como qualquer outro. Então, além da Rota, que é o patrulhamento especializado, nós temos as Forças Táticas Regionais e agora, é um projeto do governo do estado, os BAEPs, Sim. Batalhões Especiais de Ações Policiais, inclusive que nós esperamos que em breve seja criado o BAEP, que tem uma atuação muito parecida com a Rota. Como a gente citou antes, não só o cobertor da polícia, mas o cobertor da Rota é mais curto ainda, porque é um batalhão único, que atende todo o estado de São Paulo. Então, de vez em quando, eles vêm sim para Guarulhos, mas não é possível sempre estarem aqui, porque tem os 4 cantos da capital e ainda podem atender litoral, interior, de acordo com a necessidade dentro do levantamento criminal do estado de São Paulo. Agora, capitão, ser prefeito é muito mais do que atuar na segurança, né? Na saúde, no transporte, na zeladoria. Como é que o senhor pretende, eventualmente, lidar com esses assuntos? Perfeito. A questão de saúde, inclusive, eu considero, eu li uma pesquisa até, acredito que você participou desse posicionamento, por muito tempo a saúde foi uma das pautas principais aqui na cidade. Ainda é. E eu acredito que a segurança e a saúde, elas ficam se contrapondo ali, né? É uma questão também muito importante. Então, fora a questão de segurança, obviamente é necessário trabalhar na zeladoria, na saúde, no transporte, no meio ambiente. Eu tenho ouvido falar muito da questão do descarte irregular aqui em Guarulhos. Sim. Inclusive, eu tenho uma ideia de atuação através de um monitoramento para que a gente possa direcionar as forças de fiscalização, não só da prefeitura, como da própria polícia. Porque o descarte irregular, ele entra na questão do crime ambiental, mas o que eu posso dizer é que a nossa atuação será forte se realmente viermos a enfrentar a questão da disputa pelo executivo em todas as pautas. E no que a gente não tem tanta especialização, vamos trazer pessoas adequadas e técnicas para cada pasta. O nosso público faz uma pergunta interessante, sua posição em relação aos pancadões, que aborrecem muito na periferia. Perfeito. Eu vou até fazer um convite a quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, que depois entre lá no nosso canal do YouTube. Eu tenho um canal de segurança que chama Me Seguro, e eu fiz recentemente um vídeo sobre atuação em pancadões ou bailes funks, são as mesmas atuações. E tendo um posicionamento bastante técnico em relação a isso, a gente tem que separar o que é cultura do que é bagunça. Então a questão cultural do jovem se divertir, poder ali de repente no horário de folga do trabalho ou da escola, ter um momento de diversão, eu sou completamente a favor. O que ocorre é que alguns pancadões começaram a ser organizados e hoje passam a ser práticas reiteradas de diversos crimes. Uso de droga, ostentação de armas, a questão até do sexo, onde meninas são embebedadas e drogadas e abusadas nesses bailes. E assim vai, eu posso citar inúmeras situações. Já atuei muito em pancadões e eu acredito que as forças de segurança têm que ter autonomia e legitimidade para enfrentar esse tipo de situação, para que se o jovem quiser fazer a sua festa, que ele faça de uma forma organizada, moderada, e que se tiver o cometimento de crimes, vai ter uma ação legítima das forças de segurança. Basicamente todo mundo está falando sobre isso e perguntar aqui, Tadeu Fernando Blanco, mandar um abraço para o Tadeu, perguntando sobre vigilância solidária. Perfeito. Vigilância solidária, e aí eu vou até trazer em pauta uma ONG que eu também criei em Guarulhos. Ela começou como um projeto e hoje é uma ONG, tem estatuto e está saindo do CNPJ, que é o Observatório de Segurança de Guarulhos. Eu sou presidente dessa ONG e eu estou desenhando ela com boas práticas que nós tivemos no projeto Tolerância Zero em Nova York, do então prefeito Rudolph Giuliani. Por que que eu acredito que nós precisamos ter esse tipo de firmeza nas ações em relação à segurança? Porque não dá mais. Infelizmente, e aí até fazendo uma crítica à legislação penal, a gente tem artigos da nossa legislação penal que precisam ser revistos, muitas vezes ele tem até um certo rigor, e outros
que são brandos demais. Eu dou muito o exemplo da questão do furto simples. Então eu estou em alguns lugares, por exemplo, estou ali no Panelão Futebol Clube, com um celular em cima da mesa, entra um bandido sorrateiramente e leva meu celular. Eu corro atrás dele, prendo ele, é capaz de ele sair primeiro que eu da delegacia por uma brecha na lei, que é o crime de menor potencial ofensivo, que foi mudado de 2 para 4 anos. Tá? Então, quando nós criamos o observatório, qual foi o objetivo? Juntar as boas práticas de segurança da cidade para fortalecer a pasta. E o Vizinhança Solidária é uma dessas pastas, é necessário, é uma junção dos moradores daquela rua ou daquele bairro, para que eles se comuniquem através de redes sociais, como o WhatsApp. Muitos até tomam a iniciativa de instalar câmeras ali, e eu vou dar um exemplo através do Observatório de Segurança. Houve um roubo na sexta-feira no Parque Secap, e os bandidos já estão todos identificados pela questão do monitoramento e desse compartilhamento de informações em redes sociais. Capitão, a parte é que o Wagner Freitas contesta que o PTB tenha lhe oferecido legenda. Ele fala que o PTB, ele será o eventual candidato do PTB com o apoio do Campos Machado. O senhor conversou com alguém do PTB? Na verdade, nós temos uma conversa com várias pessoas de várias legendas. Realmente não tive essa conversa com o Wagner Freitas. Já tenho conhecimento que ele também é pré-candidato. Eu acredito que nesse momento ninguém é candidato. É pré-candidato, não tive uma conversa com ele, mas com pessoas filiadas aos partidos que nos ofereceram, como eu disse, desde uma possibilidade de vir à vereança até uma possibilidade de uma vice-prefeitura ou uma prefeitura. Então, eu acredito que não tenha só ele filiado ao PTB, desejo sucesso a ele nessa pré-candidatura, não existe inimizade política, pelo contrário, eu acredito até que os políticos tinham que se unir para o bem do povo guarulhense. Capitão, geograficamente o senhor conhece Guarulhos, não? Opa, como eu disse, em 2005 vim para Guarulhos, onde comandei a Força Tática do 31º Batalhão. Sim. E rodei os 4 cantos dessa cidade. Inclusive em 2005 nem existia o 44. Certo. Guarulhos tinham só 2 batalhões, o 15º, inclusive que meu pai foi comandante do 15º, ele foi capitão aqui na 2ª Companhia na Vila Galvão, depois foi promovido a major e comandou toda a região, vamos utilizar assim, central de Guarulhos. Sim. E eu fui para o 31, onde rodei os 4 cantos aí periféricos dessa cidade, então geograficamente conheço muito bem. Ok, obrigado, foi um prazer conhecê-lo, capitão Fabião, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Ok. Produção, 7h40, um rápido intervalo, em seguida vamos falar sobre causa animal, né, Carla? Vamos lá, 2 minutos.